Bom dia, hoje dia 15 de dezembro de 2024, domingo. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, à luz da verdade. Vamos começar com a oração. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, louvado seja o Senhor por mais um dia de vida, por estarmos aqui nos alimentando da Tua Palavra. Flui através do Espírito Santo os Teus pensamentos e a Tua verdade. Amém. Em nome de Jesus. Vamos falar hoje, estamos fazendo um estudo do livro do Evangelho de João. Hoje estamos no capítulo 3 e hoje a meditação é nascer do Espírito, nascer de Deus. Nascer de Deus. Vamos ler apenas 5 versículos da palavra de Deus. A partir do primeiro versículo, que diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, porventura volta ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos fazer algumas pontuações e reflexões aqui da palavra de Deus. Primeiro gostaríamos de falar as seguintes palavras: nascer de Deus é ser regenerado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Para você nascer, para que eu e você nascêssemos aqui nessa vida, foi preciso da relação do nosso pai e da nossa mãe, nascer da carne e do sangue. Agora, do Espírito é através desse poder, da palavra de Deus. É nascer do Espírito, porque a palavra de Deus é Espírito e vida. É ela que nos regenera. Está escrito isto no livro de Tito, um dos servos de Deus, capítulo 3, versículo 5, que diz que a gente fomos regenerados pelo lavar regenerador da palavra de Deus e nos deu a nova vida, a vida do Espírito, a vida espiritual. E mais, para a gente nascer de Deus, verdadeiramente nascer de Deus, não nascer do pastor, nem nascer da igreja. Eu estou dizendo nascer de Deus, de Deus. Primeiro passo, tem que morrer a velha natureza. Tem que morrer a vontade própria para nascer de Deus. Não se nasce de Deus entrando numa igreja, não se nasce de Deus levantando a mão para aceitar Jesus como Salvador. Não, 1000 vezes não. É o primeiro, são um dos passos para chegar até nascer de Deus. Mas o nascer de Deus, de fato e de verdade, primeiro ele tem que morrer a velha criatura, o velho eu, sua vontade própria, seu orgulho, sua prepotência. Toda a natureza maligna e humana tem que se morrer, tem que morrer. Vamos citar um exemplo aqui bem simples, depois citaremos a passagem bíblica. Para você plantar feijão, você tem que pegar a semente, não é isso? E aquela semente ela tem que secar.
morrer para poder germinar, para nascer os frutos da semente que se plantou. Esses frutos é a nova vida, são novos caroços de feijões. Não é isso? Sim ou não? É claro que sim. Então, para nascer de Deus, você tem que morrer seu velho eu, sua natureza, toda a sua vontade. Tem que morrer, senão você pode passar 50 anos dentro de uma igreja, mas se não nascer, se não morrer sua velha natureza, seu eu, sua malícia, sua maldade, nunca jamais você nascerá de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João. Estamos tipo um estudo sobre o Evangelho de Jesus Cristo escrito em João. Então, olha só, capítulo 12, versículo 24. Confira. Que estamos falando aqui, ó. Estamos falando da palavra. A palavra, a visão, a revelação da luz da palavra. Olha só o que diz. Capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Se morrer, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, se a gente não morrer, nossa velha natureza, é como diz, como o agricultor, a semente fica lá, exposta. Todo mundo vê que a pessoa está servindo a Deus, está na igreja, mas é uma semente sem vida. Ela não morreu e ela não deu frutos. E como é que a gente sabemos que nós nascemos de Deus? Pelos frutos, a paz, o amor e tudo aquilo que é nascido de Deus. Vou logo adiantar, eu ia falar mais adiante, mas vamos logo adiantar. Tudo que é nascido de Deus, ele tem a facilidade de perdoar. Aleluia. Ele tem a facilidade de amar. É difícil, mas flui normalmente, naturalmente do seu interior. Esse desejo, esse sentimento. Porque quem está nele, quem está dentro dessa pessoa nascida de Deus, é a semente do próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo está dentro. Então eu pergunto aqui para você: o Espírito Santo tem dificuldade em perdoar? O Espírito Santo tem dificuldade em praticar a vontade de Deus? Ai, claro que não. Ele anseia, ele aspira por louvar o nome de Deus, porque é o Espírito Santo, é o Deus Espírito. Ele é guiado a toda a verdade de Deus, para assim executá-la. Assim é todo aquele que tem os frutos do Espírito, que é nascido de Deus. Vamos continuar então. O segundo tópico, o segundo ponto, precisa nascer da água. O que é nascer da água, hein? O que é nascer da água? Será que é estar assim, ir a um rio e estar lá e nascer, ver o nascer da água, estar dentro de uma igreja e nascer da vontade daquilo que se ensina na igreja? 1000 vezes não. É simples o nascer da água. Aqui, ó. Arder-se em desejo em viver a palavra, amar ela, absorver ela, ter ardente desejo de obedecer. Aqui, isso é nascer da água. Aí a gente vê isso, né? No versículo 5 que a gente leu, que diz que aquele que não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água significa querer viver a obediência. Quando você tem esse desejo
de querer viver a obediência, fique sabendo disso. Você já começou a nascer da água. É glorioso. Vamos para o terceiro ponto aqui. Nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. É o que nós falamos. Se você nascer, eu ou você nascemos do relacionamento pai e mãe, da vontade da carne, da vontade humana, do sangue, da relação de pai e mãe. Agora, do Espírito é nascer dos desejos, dos sentimentos, do ardor de fazer a vontade de Deus. Isso é nascer do Espírito. Continuando, nós vamos ver aqui que todo aquele que é nascido do Espírito, ele vive em amor. Todo aquele que é nascido de Deus, do Espírito, ele ama seu irmão. Todo que é nascido do Espírito, ele ama a justiça. Todo aquele que é nascido do Espírito, ele tem os sentimentos de Deus. Há pessoas que procuram fazer injustiça, procuram fazer a maldade a ele, mas ele tem a facilidade de perdoar. Ele compreende que aquela pessoa que está tentando fazer mal para ela, aquela pessoa está sendo conduzida por um espírito do mal, e ele recebe aquilo como que a ignorância de uma pessoa que não tem o amor de Deus. E aí, aquele nascido do Espírito, ele é maleável, ele releva, o nascido do Espírito tem a facilidade de compreender as falhas dos outros, ele tem aquele semblante sereno, de ser compreensível. O nascido do Espírito, ele tem todas as qualidades dos sentimentos de Deus. É algo glorioso. Se todos aqueles que estão dentro da igreja e aqueles que ainda não conhecem Deus, conhecesse de fato, de verdade, o verdadeiro amor de Deus e tivesse essa semente do nascido de Deus, as pessoas iriam se entender mais, iriam suportar mais um ao outro, iriam ter mais compaixão um com o outro. Com certeza. Vamos concluir, parar por aqui, concluindo com as seguintes palavras. Nascer de Deus, isso acontece de um desejo ardente e sincero em ter os mesmos sentimentos e intenções do Espírito de Deus. É isso aí. E ainda vamos fazer uma reflexão aqui. Isso vem de uma experiência, de um sentimento que nos faz transbordar de felicidade. Por isso a gente se entrega, se doa a Deus para sacrificar o nosso eu e viver o nascer de Deus. Vou repetir porque é glorioso. O nascer de Deus vem assim, através disso aqui. Essa última reflexão. Isso vem de uma experiência, de um sentimento que nos faz transbordar de felicidade. Por isso a gente se entrega e se doa a Deus para sacrificar o nosso eu e viver o nascer de Deus. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos por essa reflexão. Nos ajuda a viver, meu Deus, o nascer de Deus. Nos ajude e abençoe, ilumine o entendimento de todos aqueles que vão, meu Deus, meditar nessa reflexão, o nascer de Deus. Em nome do Senhor Jesus e para a tua glória, te louvamos. Amém. Deus abençoe. Ótimo dia em nome do nosso Senhor Deus.